Bom dia, mais um Questão de Direito, é a sua aula online. O tema de hoje é muito importante, nós vamos falar da parte da advocacia contratual, iniciação na advocacia imobiliária, e isso tem tudo a ver, porque a advocacia imobiliária que o professor fala são os primeiros atos numa transação imobiliária. Então vamos juntos aqui. Segundo o Código Civil, nós temos o estudo do contrato preliminar, do contrato de compra e venda, nós temos ainda também a promessa. Cuidado, o Código Civil ele é mais conservador. Quando eu falo de Código Civil, nós temos a teoria geral dos contratos e aí eu estudo a formação dos contratos. Vamos entender então a parte civil, ou seja, a teoria geral dos contratos. Quando eu falo da teoria geral dos contratos, a formação dos contratos, nós vamos ter três nominhos importantes para a gente entender. Em primeiro lugar, nós temos a negociação. Quando eu falo de formação dos contratos, a primeira fase é a negociação. Isso no direito civil, hein? Nós estamos falando agora de teoria geral dos contratos, a parte de formação. Professor, qual que é a primeira fase de uma relação negocial? Segundo o direito civil, a primeira fase é a negociação. Tem outro nome também que os doutrinadores utilizam, eu não gosto muito, travações. Travações e negociações é a mesma coisa. Olha que interessante, as travações ou negociações, no mundo jurídico, não aparece na legislação. Quem vai determinar essa primeira fase é a doutrina e a jurisprudência. Doutrina nos livros e a jurisprudência dos julgados. Então não aparece na lei essa fase de negociação. Mas ela já é reconhecida, inclusive por grandes doutrinadores brasileiros, como Carlos Gonçalves, Maria Helena Diniz, entre outros. Ou seja, a primeira fase de uma transação, a primeira fase contratual, segundo a teoria geral dos contratos, a formação dos contratos, eu posso afirmar para você que é a negociação. Travações é um outro nome que a gente utiliza, mas quer dizer a mesma coisa, negociação. Quando eu vou fazer uma visita a um imóvel, vou olhar esse imóvel, falo que vou comprar, inclusive, falo que vou voltar na segunda-feira para trazer o cheque administrativo. Não volto. Professor, sou corretor de imóveis, sou advogado, sou o vendedor, posso processar esse sujeito? Ele me atrapalhou, ele quis ver a casa, o imóvel no domingo. Não pode, não pode. Porque a negociação é cogitação, e cogitação, tanto no direito civil como no direito penal, não tem valor. É isso mesmo. Não tem valor. A cogitação não acontece nada. É isso que o professor quer dizer, hein? Cogitação não gera obrigações, perdas e danos. Nós temos uma exceção. Qual, professor? Se eu conseguir provar a má-fé do sujeito. Ou seja, se eu provar que ele fez isso para me sacanear. Se eu conseguir provar isso, é muito difícil, porque é muito subjetivo, eu vou ter uma complicação, porque aí eu posso ingressar com uma ação, pedir perdas e danos. Mas é muito difícil disso acontecer. Essa prova é difícil. Na prática é difícil, né? Você provar que a pessoa entrou no imóvel, olhou, falou que ia comprar para sacanear alguém. É difícil essa prova. Nós temos um nome para isso, tá? Um nome importante também, que é a chamada responsabilidade civil extracontratual. Nós temos também um princípio que é da boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? Eu não vou entrar na mente do sujeito, né, que seria a boa-fé subjetiva. Na verdade, a boa-fé objetiva é aquela boa-fé fácil de constatar. Ou seja, então para processar alguém que iniciou um ato de negociação, eu preciso provar que não houve boa-fé objetiva. É difícil, muito difícil na prática. Então, olha que interessante, a fase de negociação não gera indenização, hein? Já escutei de um corretor de imóveis que ele puxou do bolso um celular e gravou. Você tem certeza que vai comprar o imóvel? Sim. Você tem certeza que vai vender? Sim. Depois ele quis usar esse instrumento, né, essa gravação, esse vídeo, para cobrar a sua comissão. O negócio não deu certo. Na verdade, ficou na cogitação. Se o negócio não concluiu, ficou na cogitação. Não há que se falar de comissão, não há que se falar de honorários de corretagem, tá bom? Então faz negociação, salvo exceção, né, no caso de má-fé, ou ainda a falta de boa-fé objetiva, não existe indenização. Fase de negociação é a fase de cogitação, é a primeira fase. Nas transações imobiliárias do Código Civil, na formação dos contratos, nós temos uma segunda fase. A segunda fase é a fase de proposta. A fase de proposta é uma fase importante, é uma fase que eu faço a proposta. Cuidado com essa proposta, hein? Para que ela tenha valor jurídico, tem alguns requisitos importantes, senão ela não vale nada, hein? Para que a proposta tenha valor jurídico, eu preciso colocar valor, forma de pagamento, data e prazo. Prazo, é isso mesmo. A proposta que não tem prazo não vale nada, hein? Professor, então peraí, a proposta, eu fiz uma proposta na compra de imóvel. Eu preciso colocar prazo? Precisa. 30 dias, 15 dias. Se não colocar prazo, juridicamente, não vai servir para muita coisa. Então, toda proposta que você for fazer na sua vida, principalmente nas transações imobiliárias ou de bens móveis, o ideal é que você inclua um prazo.
30 dias, a proposta valerá por 30 dias, a proposta valerá por 10 dias. Fique atento em relação a isso. É importante que você saiba disso para que não possa realmente um erro impactar nos negócios imobiliários, tá? Proposta, guarde isso. Professor, tem outro nome para proposta? Tem. A proposta é a segunda fase. Qual que é a primeira fase? Acorda aí, vamos lá. Primeira fase é a negociação. Segunda fase, proposta. Para a negociação, nós falamos que tem um nominho, né? Feinho, né? Travações. Primeira fase, fase de negociações ou travações. Nome estranho, mas é um nome também utilizado, nomenclatura também utilizada. Segunda fase, proposta, mas também é conhecido, olha que interessante, policitação, hein? Policitação também é proposta. Olha que interessante, ó, nós falamos que a proposta só tem valor se tiver prazo, forma e valor, né? Tem que ter forma de pagamento, prazo de validade da proposta. A proposta só tem validade dessa forma, hein? Cuidado que a jurisprudência brasileira entende que a proposta por e-mail e também outros meios, seria WhatsApp, Messenger, ela tem valor também, tá bom? Professor, acabou? Não. Nós temos 3 fases, segundo a teoria geral dos contratos, segundo a formação dos contratos. A primeira é a proposta, a primeira é a negociação, retificando, a segunda é a proposta, e a terceira, professor, qual que é a terceira? É a aceitação, chamada aceite, né? A aceitação, ou aceite, é a última fase de uma transação, segundo a teoria geral dos contratos, segundo a formação dos contratos em direito civil. Professor, onde aparece isso? É no Código Civil. O Código Civil vai tratar desse assunto ali no artigo 427 do Código Civil. É isso mesmo, 427 do Código Civil. Vamos para o direito imobiliário. Então vamos lá, vamos deixar o direito civil e vamos para o direito imobiliário. Quando eu falo direito imobiliário, diferente da visão do Código Civil, da formação dos contratos, claro que eu uso o Código Civil para direito imobiliário, sim, mas a visão, os conceitos são outros. No direito imobiliário nós temos o quê? O contrato preliminar, mas o conceito no contrato preliminar é outro. O contrato preliminar é aquele contrato que eu faço, ele é simples, 2 folhas, 3 folhas, só para fechar o negócio, só para amarrar o negócio. Proposta e aceite, dentro do contrato preliminar. Contrato preliminar é um instrumento particular. Quero lembrar você que a iniciação, né, no direito imobiliário, na advocacia imobiliária, é saber o quê? Saber a diferença de posse e domínio. O advogado, o corretor de imóveis que faz confusão aqui entre posse e domínio, não consegue trabalhar. Posse é uma situação que eu tenho quando o imóvel está irregular. Professor, quando o imóvel está irregular no Brasil? Quando não está registrado no meu nome. Se eu tenho o registro, acabou, esse imóvel está regular no meu nome. Se eu não tenho o registro do imóvel, a matrícula no meu nome, ele está irregular. O que eu tenho é posse, não tem meio termo, hein? Posse é o seu nome na certidão de propriedade, nome correto, hein? Certidão de propriedade, ou ainda matrícula, ou também transcrição, né? Mas isso antes de 73. Olha só que interessante, quando eu falo de posse, é qualquer outra situação. Basta eu estou no imóvel, mas eu comprei, mas não registrei. Posse. Professor, eu entrei no imóvel. Posse. Eu comprei o imóvel, não tinha dinheiro para registrar, fiz escritura pública. Posse. Tudo isso é posse, tá? Cuidado. Domínio não tem segredo. Domínio é registro no cartório de imóveis. Quando eu falo dessas diferenças, são diferenças importantes para entender o conceito dos contratos em direito imobiliário. O primeiro contrato que nós temos, estávamos falando sobre isso, é o contrato preliminar, ou pré-contrato, ou contrato facultativo. Lá no direito civil, né, a fase preliminar, o contrato preliminar, ele começa na proposta. Aqui no direito imobiliário, nós invertemos a situação. Na verdade, é a primeira fase. Lá no direito civil, que acabamos de falar, nós temos 3 fases, não é isso? A formação dos contratos em direito civil tem a fase chamada fase, que é a fase de negociação, a segunda fase é a proposta e a terceira a aceitação. Mas isso é direito civil. Olha o direito imobiliário aqui. O direito imobiliário, o contrato preliminar, na visão do professor e diversos doutrinadores, o contrato preliminar é a primeira fase, porque a negociação, ela não tem valor no direito imobiliário. A negociação, claro que eu posso pegar emprestado o Código Civil se eu provar a má-fé do sujeito, né? Mas no primeiro momento, na parte contratual aqui, a primeira fase do direito imobiliário, o contrato preliminar já é a primeira fase. Professor, o contrato preliminar, para que serve no direito imobiliário? Para fechar o negócio, para amarrar o negócio. Ou seja, o contrato preliminar já é a proposta e o aceite, já está dentro desse instrumento. O contrato preliminar, por mais que seja um contrato simples, e não é feito normalmente no cartório, no tabelião, mas sim por um corretor, por uma imobiliária, por um advogado, esse contrato preliminar que ele tem no máximo 2, 3 folhas, já tem proposta, já tem o aceite, já tem o valor, né? Tem a forma de pagamento, já tem a entrega da posse, já tem a informação de quem vai pagar as despesas com o cartório, os tributos. Ele é um contrato simples, mas porém essencial. E olha que interessante,
Tem corretor, tem imobiliária que ainda utiliza ferramentas antigas, como proposta e aceite, aquela folha de proposta, a folha de aceite. Professor, posso continuar fazendo transações assim? Claro. É uma transação que ela segue a linha do Código Civil. Mas se você for fazer uma metodologia, um cronograma dentro da linha do direito imobiliário, você pergunta para as partes, vai comprar? Vai vender? Então tá bom, então vamos fazer um contrato preliminar. As partes vão perguntar, mas esse contrato tem que fazer com calma. Não, esse contrato é só para fechar o negócio. É só para você já dar o sinal. Esse contrato é só para proteger as partes, para que o vendedor não vende para outro, não venda para outra pessoa, para que o comprador, se desistir, pague uma multa. Então, olha que interessante, esse contrato preliminar, ele é um contrato para amarrar o negócio. E falo mais, hein? Assinou o contrato preliminar, você já tem direito à comissão. O corretor de imóveis já tem direito à comissão. A comissão, os honorários do corretor de imóveis, nasce com o quê? Com o fechamento do negócio. É uma atividade, fim, fechou o negócio, tem direito à comissão. Olha como é importante o contrato preliminar. Eu oriento você só trabalhar com o contrato preliminar. Acho mais seguro, acho mais claro, acho mais didático, acho mais objetivo do que você ficar fazendo proposta, aceite separado. Contrato preliminar é o contrato do vamos ver. Você quer comprar mesmo? Você quer vender mesmo? Já fecha o negócio. Nesse contrato preliminar vai ter o título, contrato preliminar, a qualificação das partes, compradores e vendedores. E importante lembrar da capacidade. Professor, o menor pode vender um imóvel? Claro que pode. O menor pode comprar um imóvel? Também. Falo isso porque já escutei, né, pessoas, colegas falando, não pode comprar, o menor não pode comprar. Claro que pode. Basta suprimir a capacidade do sujeito. Se o sujeito tem menos que 16 anos, ele vai ser representado pelo pai, pela mãe ou representante judicial. Dos 16 aos 18, ele vai ser assistido. Ou seja, a mãe e o pai vai assinar com ele, com o menor. Professor, é importante saber isso? Claro. Já tive a oportunidade de fazer uma transação imobiliária, isso já faz mais ou menos 5 anos, onde o sujeito que comprou o imóvel tinha 17 anos. 17 anos. Passou por algumas imobiliárias, passou por alguns colegas advogados, e muitos falaram para ele, você não pode comprar imóvel porque você é menor. Errado. Tanto é que ele comprou esse imóvel, não foi um valor baixo, foi um imóvel de 1.200.000, passou de 1.200.000 com as despesas, mas o sujeito era do mundo do funk, né? O sujeito era cantor de funk. Nós sabemos que hoje, por mais que não seja maior, mas tem muita gente que vive bem, né? Sendo cantor de funk, cantor sertanejo, jogador de futebol, talvez youtuber, não é isso? Então nós temos novas profissões. Então, certamente é possível que o menor compre um imóvel. E comprem. Professor, mas caberia a emancipação? Sim. No direito brasileiro nós temos a emancipação, que pode ser feita quando o sujeito é menor. Quais são as emancipações no Brasil? Nós temos 3, né? A voluntária, pai e mãe quer emancipar. Quando eu falo do pai e da mamãe que quer emancipar, basta ir lá no tabelião, faz a escritura de emancipação. Temos também a segunda hipótese, que é a judicial, o pai quer, a mãe não quer, ou vice-versa. E temos a terceira, que é a chamada emancipação legal. A autonomia financeira dá direito do sujeito se emancipar com 16 anos, a partir de 16 anos. Colação de grau em curso superior. Também, posse em concurso público, né? Casamento também, que é até uma exceção, porque pode ser com menos de 16. Ou seja, o sujeito, se ele for emancipado, nem precisa suprimir a capacidade do sujeito. Ele consegue negociar com facilidade, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Vamos lá. Contrato preliminar, professor, para que serve? No direito civil, ele é estudado, né, em artigos próprios, é estudado como a parte de formação dos contratos, onde tem a primeira, a segunda e terceira fase. Deixa o direito civil de lado, claro, a gente sempre pega conceitos ali, direito civil é a base de tudo, mas hoje no direito imobiliário nós temos conceitos próprios, né? É considerado um ramo autônomo. Então no direito imobiliário, o contrato preliminar serve para isso, para amarrar o negócio, praticamente substituir a proposta de aceite, porque eu não preciso fazer mais. Nesse contrato preliminar, professor, o que tem que ter? Esse contrato preliminar tem que ter a qualificação, né, o título, contrato preliminar, contrato facultativo, pré-contrato, mas tem que ter a qualificação completa das partes. Se tiver menor, tem que ser assistido ou representado, depende da idade. Precisa ter o objeto, que é a compra e venda do imóvel. Precisa ter a forma de pagamento e o valor, né, o valor e a forma de pagamento. E pode ter também as despesas contratuais, a comissão do corretor, pode ser estipulada nesse contrato e deve, hein? Esse contrato cabe também à rescisão. Em regra, se o contrato é omisso, caberá aí o conceito do Código Civil. O Código Civil esclarece que o vendedor, ele perde o sinal? Não perde o sinal, ele devolve em dobro o vendedor.
O comprador, se desistir, perde o sinal. O vendedor devolve em dobro, se for omisso. Mas eu posso pactuar uma rescisão e essa rescisão posso pedir uma multa de 20%, 30%, tem uma discussão em relação a isso, tá bom? Fique atento. Professor, após o contrato preliminar, nós temos aqui, após o contrato preliminar, nós temos quais contratos? O contrato preliminar em direito imobiliário é o contrato que eu já uso a proposta e aceite junto, no mesmo instrumento. Aí, após esse contrato, existe um segundo passo. Por isso eu falo que a transação imobiliária é um pouquinho diferente. Lá no direito civil, eu tenho 3 fases, né, a formação de um contrato. Aqui, no direito imobiliário, claro que eu tenho também a fase de negociação, mas no direito imobiliário, só conta a primeira fase já no contrato, que aí já existe de fato. Então, olha só, a segunda fase no direito imobiliário já é optar pelo próximo contrato, que aí poderá ser através de instrumento público ou instrumento particular. Professor, o que é o instrumento público? Não tem confusão aqui não, hein? Instrumento público é feito pelo tabelião. Se o tabelião fez um instrumento, é público, acabou. É o escrevente, o tabelião de notas. Professor, o que é o instrumento particular? É aquele instrumento que eu faço, você faz, que tem gente que pega no Google, perigoso isso, né? É aquele instrumento que não é feito no cartório. Mas eu reconheci firma, continua sendo particular, hein? O instrumento particular, eu posso afirmar para você que é a mesma coisa que contrato de gaveta, tá? Porque não leva conhecimento de todos, só das partes. Então, é contrato de gaveta, ele fica na gaveta. Instrumento particular é igual ao contrato de gaveta. E o instrumento público? Feito por tabelião, já não é um contrato de gaveta, é um instrumento público. Muita gente tem acesso a essas informações, não é isso? Então, fique atento em relação a isso. Olha só, segundo o Código Civil, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, para que eu consiga fazer o registro, eu preciso sim fazer um instrumento público. Então, olha só, acima de 30 salários mínimos, para que eu consiga fazer o registro, eu tenho que fazer instrumento público. Fique atento, sabe por quê? Porque, diferente do direito imobiliário, que tem 2 fases, né, na transação imobiliária, a primeira fase de contrato preliminar e a segunda vai ser verificado, analisado que contrato que vai ser feito, se é um contrato público ou particular. Se eu fizer particular acima de 30 salários mínimos, na verdade eu estou cometendo um erro, né? Porque o ideal é fazer público para cumprir a formalidade, a solenidade do Código Civil. Diferente disso, né? Olha que interessante. No direito civil, lá eu tenho 3 fases, olha quando é mais confuso. Volto para o direito imobiliário. No direito imobiliário, então, nós temos 2 fases, hein? A primeira fase é o contrato preliminar, a segunda fase é o contrato que você vai escolher, se é público ou particular. Se é público ou particular, existem os contratos adequados. Então vamos lá. Segundo diversos doutrinadores, e o professor tem esse entendimento também, está lá no livro do professor, quem já tem. Olha só, nós temos o primeiro contrato, que é o compra e venda. Compra e venda para direito imobiliário, segundo diversos doutrinadores, diversos entendimentos. Compra e venda é o pagamento à vista. Comprei, levei a posse. Nós temos ainda a promessa e temos o compromisso. Existem discussões teóricas, mas fato é que no direito imobiliário eu posso afirmar para você que o compromisso é o contrato que eu comprei, algo palpável, eu consigo pegar, consigo enxergar. O imóvel usado, quando eu compro e parcelo, é um compromisso, que eu posso fazer a verbação no cartório de imóveis, se eu quiser. Se eu fizer a verbação ou não, eu posso fazer a ação de adjudicação compulsória para obrigar o vendedor a transferir para mim. Note bem aí, vamos lá. Primeira fase do direito imobiliário, contrato preliminar. Vamos para a segunda fase. A segunda fase pode ser um instrumento público ou particular. O correto é fazer público, porque tem uma regra. Acima de 30 salários mínimos eu tenho que fazer obrigatoriamente, senão eu não consigo registrar. Quando eu falo de contrato, eu tenho que escolher o contrato adequado. Compra e venda, pagou, levou, pagamento à vista, hein? Promessa, eu estou comprando, contrato de promessa, estou comprando algo que vai existir, uma fração ideal, uma expectativa de direito. O imóvel na planta é uma promessa, hein? Jurídico bom faz o quê? De construtora, né? Que vende imóvel na planta. Faz contrato de promessa, porque não está vendendo compromisso. Compromisso eu já tenho construído. Promessa eu vou construir. Compromisso é o terceiro. São 3 então, ó. Compra e venda, pagamento à vista. Promessa, professor, vai construir. Expectativa de direito, fração ideal. Não existe nem matrícula ainda. Compromisso, já existe. Mas eu vou pagar parcelado. Já existe. Posso até averbar na matrícula, né? Para ter uma expectativa de direito real. Tá? Então fique atento. Olha como o direito imobiliário é um pouquinho mais simples, né? Eu tenho o contrato preliminar, que é a primeira fase da transação imobiliária, e no segundo momento eu tenho aí já um contrato propriamente dito. Olha só, isso é o direito imobiliário, porque o direito registral, no entendimento do professor, já é diferente de novo. O direito registral não é direito civil, não é direito imobiliário, são conexos, né?
O direito registral, já eu tenho 3 fases, não é isso? Para registrar um imóvel eu tenho 3 fases. No direito registral eu tenho que fazer escritura pública, acima de 30 salários mínimos, tem que recolher os tributos, quem fiscaliza isso é o tabelião, e depois, os tributos que eu falo é de transmissão, né, TBI, e depois aí tem que fazer o quê? O registro. Ou seja, direito imobiliário, a parte de negociação, tem 2 fases. Direito registral tem 3, né? Para que eu consiga registrar o imóvel tem 3 fases, olha que interessante. Quero lembrar você também que nós temos a figura da locação. E para iniciar na advocacia, e a advocacia que eu falo para o corretor também, preventiva nos negócios imobiliários, eu preciso ter noção de locação. Locação tem que estudar, hein? Lei 8.245 de 91, não dá para fugir dessa lei, hein? Lei 8.245 de 91, também tem que estudar também a Lei 12.112, não tem jeito, não dá para fugir, 2009. São leis obrigatórias para que você possa trabalhar. Volto a falar, locação é muito bacana porque essa lei trata de 3 espécies de locação. Locação de imóvel residencial, não residencial, que é a mesma coisa que locação empresarial, comercial. Não residencial tem vários nomes que é a mesma coisa, hein? Empresarial, industrial, né? É tudo a mesma coisa. Comercial é tudo locação não residencial. Então a Lei 8.245, ela vê o quê? 3 espécies de locações. Locação residencial, não residencial e ainda por imóvel por temporada, locação por temporada. Cuidado com a garantia, hein? Tem corretor que deixa de fechar negócio porque não sabe garantia. Tem que entender, você mexe com locação. Nós temos 3 garantias no país, hein? 3. Temos a garantia, tem doutrinadores que passam conceitos diferentes, mas é isso, o básico é isso. 3 garantias. Nós temos a garantia que é chamada a garantia de fiador, que todo mundo sabe o que é, garantia pessoal. Temos o seguro, que todo mundo conhece. A grande diferença do seguro é que ele virou gênero de várias espécies, muita gente inventou, muita gente não, o banco inventou produtos novos. Então o seguro tem produtos novos, como a capitalização, entre outras. Mas seguro, cru, propriamente dito, é aquele que você paga um aluguel e meio, 2 aluguéis por ano, para ter o contrato de locação assegurado, né? Mas também, hoje, o banco também vende produtos diferentes que eu posso chamar de seguro. Uma espécie de seguro, como se fosse uma capitalização. Mas a terceira objeto de confusão, caução. Preste atenção aqui, ó. Falamos do fiador, falamos também aqui do seguro, mas a caução, ela é mal trabalhada no nosso país. Eu vi isso ontem. Corretora de imóveis, mais de 11 anos, não sabia disso, não pode, você trabalha com isso. Tem que estudar, tem que estudar. Isso é falta de atualização. Olha só que interessante, ó. A caução não é só 3 meses de depósito. Não é só isso. A caução é mais que isso. 3 meses de depósito é uma espécie de garantia caução. Mas eu também posso dar um imóvel meu em garantia. É isso mesmo, eu vou alugar um imóvel comercial, residencial. Se eu já tenho um imóvel, eu vou dar o meu imóvel em garantia. Está no meu nome, não tem garantia melhor. Vai ser feita, inclusive, a averbação do contrato de locação. Aonde? No meu imóvel. Não tem garantia melhor. É muito melhor que 3 meses de depósito, é muito melhor que fiador, porque fiador é um risco. O fiador, se ele não pagar, se ele não tem bens, não vai pagar também. No nosso país, né, o locador mal orientado, ele guarda fiador, fiador, fiador. É uma garantia arriscada. Ninguém quer ser fiador hoje e falo mais. É uma garantia que se você arrumar o fiador, pode ser que o locador não receba nada, porque o fiador ele pode sair vendendo tudo, não tem bens, não tem dinheiro, você vai ganhar ação de execução, de cobrança, mas não vai receber. Para com isso, nossa, como tem boato absurdo. Fiador não é a melhor garantia. Seguro é uma boa garantia, mas é uma garantia onerosa, principalmente para o inquilino. A melhor garantia que tem, na humilde opinião do professor, é a caução. 3 meses de depósito, ou ainda, melhor ainda, a caução com bem próprio. Não tem garantia melhor. Por falta de conhecimento, muitos corretores deixam de fechar negócio porque acham que não existe. Eu escutei isso ontem, nunca ouvi falar dessa garantia. Cuidado, tá? A caução pode ser um bem próprio, inclusive de terceiro. Felipe vira para mim e fala, Júlio, você tem um imóvel? Eu falo, tenho. Então me ajuda, eu vou alugar um apartamento. Eu te ajudo, o que eu posso fazer? Ele vira para mim e fala, você dá seu apartamento em garantia? Eu dou. Dou meu apartamento em garantia para ele. Professor, isso é fiador. Não, isso é caução, com um bem de terceiro. Então preste atenção aqui, ó. Caução pode ser em dinheiro, bem próprio ou bem de terceiro. Chega, hein? Pelo amor de Deus, ainda tem confusão. Precisamos atualizar. O contrato preliminar é o mesmo contrato de compra e venda? Código Civil. Nós temos 3 fases no Código Civil. Negociação, proposta e aceitação. Teoria geral dos contratos, formação dos contratos. Hoje, o direito imobiliário, ele já tem conceitos próprios.
No direito imobiliário, o contrato preliminar, diferente do direito civil, ele é considerado uma fase. Ou seja, o contrato preliminar ele é usado para fechar o negócio. Depois eu vou fazer um segundo contrato, que é a segunda fase. No direito imobiliário, o contrato preliminar serve para quê? Para amarrar o negócio, para fechar o negócio. Depois eu vou fazer um contrato melhor, um segundo contrato, inclusive de instrumento público ou particular, normalmente instrumento público, porque na verdade, só com ele acima de 30 salários mínimos eu consigo registrar. Legal sua pergunta, um abraço, hein? Cuidado. Diferenças no direito civil e direito imobiliário, hein? E se na hora da proposta se recusarem a pagar a comissão? Vânia, um abraço para você. Fechou o negócio, o corretor tem direito à comissão, os honorários. Se recusarem, você vai fazer uma ação, a ação de cobrança de honorários, tá? Por que ação de cobrança? Porque você não tem um contrato escrito assinado. Se tiver um contrato escrito assinado, não é ação de cobrança, mas de execução de honorários, tá bom? Grande abraço para você. Não tem jeito, né? O corretor, assim como qualquer outro profissional, muita gente enrola, né? Fecha o negócio e depois fica enrolando para pagar a comissão. Você tem o direito de ingressar com uma ação, uma medida judicial para buscar seus direitos, tá bom? Um abraço para você. No caso de uma caução do bem próprio, transfere o imóvel para o locatário na matrícula? Não, Luiz. A caução é uma garantia. Eu vou alugar um apartamento, você é o corretor. Esse apartamento, adorei, eu viro para você e falo, Luiz, eu quero alugar esse apartamento, eu vou pagar R$ 2.500 de aluguel, mas eu tenho uma casa em Itaém, eu vou te dar como garantia. Fala para o locador, ele vai aceitar. Se ele tiver conhecimento jurídico, ele vai aceitar. Eu estou dando o meu imóvel em garantia, mas não estou transferindo, isso não pode ocorrer. Na verdade, estou dando em garantia. Como que eu faço isso para formalizar? Eu vou pegar o contrato de locação que você fez, vou pegar e vou fazer o quê? A averbação na minha matrícula. E vou te levar o comprovante que eu averbei o contrato de locação na minha matrícula no meu imóvel. Eu vou conseguir vender o imóvel? Não, eu vou ter dificuldade. Ou seja, tem garantia melhor? Meu Deus do céu, tem tanta gente que não faz essa garantia, deixa de fechar bons negócios, tá? Garantia, caução, bem próprio. E também isso caberia de bem de terceiros também, tá bom? Então, chegamos ao nosso final, tema muito bom. Quero avisar você que semana que vem, se você perdeu questão de direito, você vai perder dinheiro. Porque nós vamos falar sobre as atualidades do direito imobiliário, tá? E tem muitas, hein? Um abraço, boa semana, sucesso!